Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que disputam, nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Campeonato Brasileiro, da sua 25ª rodada, onde teve um carioca fechando essa rodada. Quem fechou essa rodada para os times do Rio foi o Vasco da Gama, foi o Vascão da Gama. O Vasco da Gama jogou fora de casa contra o Sport. E o Vasco da Gama empatou em 1-1 com o Sport. Analisar com calma o time do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não está jogando bem. Então vou colocar alguns pontos na minha visão. O time do Vasco é muito lento. O time do Vasco não tem nenhuma jogada de contra-ataque. Nenhuma. O time do Vasco marca mal, dá muito espaço. Vasco não tem meio de campo. Coisa boa do Vasco. Tá dando sorte. Só que sorte não vai conseguir durar até o final do campeonato. O gol foi de sorte? Não. Mas foi de uma jogada improvável que duvido muito que seja ensaiada. Do zagueiro fazer um lançamento nas costas do lateral, o Pikachu muito esperto entrou em diagonal, deu para trás para o Nenê fazer o gol. Legal. Só. O Vasco defensivamente é muito fraco. Aí eu vou defender os jogadores. Não são os jogadores. O Vasco tem o mesmo problema defensivo que o Flamengo tinha. Exatamente o mesmo problema defensivo. Um buraco entre os dois volantes e o zagueiro. E mais, você percebe que é com o técnico, porque ele colocou um jogador de características que ele gosta. Vou fazer essa comparação, apesar de ser com o time do Vasco. O Zé Ricardo no Flamengo, ele colocava o Márcio Araújo, que dos 4 volantes do Flamengo, ele é o mais fraco. Ele colocava e gostava dele. O Wellington do Vasco parece muito com o Márcio Araújo do Flamengo. Fraco. Erra tudo que faz, se posiciona mal e marca pouco. Ou seja, muito semelhante, é por isso que eu defendo, nesse caso aí, nessa frase de marcação, os jogadores do Vasco. Vamos lá. Jogo começou. 20 minutos de jogo, só deu esporte. Só deu esporte. O Vasco não conseguia sair jogando. O Zé Ricardo mandou a zaga dar bicão que não estava dando para sair. O Vasco ficou encurralado, ficou as suas 2 linhas de 4, uma linha dentro da área, a outra na entrada da grande área e 2 jogadores na frente. Ele colocou o Pikachu para ter uma saída rápida. Só que o meio de campo do Vasco não existe e não conseguia acionar o Pikachu nunca. Que ele colocou o menino Matheus Vital pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, também produziu muito pouco, o Nenê mais centrado. No meio de campo, o Jean e o Wellington. O Jean errou tudo que ele fez. Tudo. Logo no início do jogo, os dois volantes do Vasco tomaram cartão amarelo. O Wellington e o Jean. O meio campo do Vasco não criou nada. O Madison até tentava, o Ramon até tentava, mas não conseguiam ser abastecidos porque não tinha meio de campo. O meio de campo do Vasco que tinha que tentasse essa bola, parar essa bola para tocar a bola, só que não existia. O Vasco tomou pressão o tempo inteiro. Aí, o André, que é centroavante mesmo, foi do Vasco, jogou no Santos, teve pelo menos umas 4 oportunidades e acabou ele não fazendo os gols, que fez falta. Só que o Sport teve uma bobeira. Cadê o Sport? Não. O Diego Souza, irresponsavelmente, prejudicou o time do Vasco, que poderia ter saído com a vitória hoje. O Sport poderia ter saído com a vitória hoje. Não sei se com o Diego Souza em campo ajudaria. Porém, era um homem a mais em campo, que ia dificultar mais as coisas para o Vasco,
já que o Vasco não estava bem, ele acabou sendo expulso numa bobeira, onde ele sofreu uma falta, reclamou pra caramba, tomou um cartão amarelo, ele e o Wellington, depois ele xingou descaradamente na cara do juiz. Xingou o juiz expulsou ele merecidamente. O Vasco não tinha nada com isso. Todo mundo imaginou o quê? Agora o Vasco com 10 vai melhorar. Primeiro tempo, foi expulso mais ou menos com 20 e poucos minutos o Diego Souza, 20 e poucos minutos. O Sport foi melhor o primeiro tempo inteiro. Primeiro tempo inteiro, o Sport foi melhor e foi injusto o Sport ter saído no primeiro tempo perdendo de 1-0. Foi injusto, porque o Vasco não fez nada. Fez o lance do gol, a saída do gol, teve um chute de longe de inteligência do Nenê, só que o Vasco não conseguia sair no contra-ataque. Quando tentava sair no contra-ataque, o jogador carregava muita bola, não era aquele 1-2 rápido. Vou dar um exemplo. Olha o contra-ataque do time do Botafogo. Sai todo muito rápido, com 4 jogadores tocando muito rápido um para o outro, para poder enganar a defesa. O Vasco é lento, é um time lento. Era o que me irritava no time do Flamengo, ser muito lento, cadenciar muito jogo. O Vasco é igualzinho. O Vasco não tem uma jogada de contra-ataque. Pô, se tem um jogador veloz, que era o Pikachu, tentava o contra-ataque com o cara. Não tentou nenhum. Horrível. E virou o primeiro tempo o Vasco ganhando. O Nenê, no intervalo, falou que não estava gostando, o time não estava segurando a bola, não estava legal. Fez o gol, mas não estava legal. Ele foi sincero, e não estava. O Sport foi melhor com 10 em campo. Virou o jogo. Vasco, logo nos 2 primeiros minutos, tentou alguma coisa, um toquezinho de bola ali. Depois, o Sport voltou a dominar o jogo. Mudou muito ali o esquema. O Vanderlei colocou os 2 jogadores abertos, colocou o Osvaldo por um lado, tentou abriu. O Vasco deu muita brecha. No segundo tempo, o Vasco acabou tendo 1 ou 2 oportunidades no contra-ataque que não conseguiu, justamente porque o Sport foi todo para cima. O Sport merecia ter empatado o jogo há muito tempo. O André perdeu mais umas 2 ou 3 oportunidades. Aí me vem um pênalti, que na minha visão não foi pênalti. Apesar de eu achar que o Sport teria que ter empatado, mas na minha visão não foi pênalti. Só que o juiz deu pênalti. Depois o bandeirinha, que estava muito longe, falou para o árbitro que não foi. E na verdade não foi. Tá na cara, na minha visão, que teve ajuda de vídeo. É óbvio que teve uma ajuda de vídeo. Porque a posição que o bandeirinha estava, que disse que não era pênalti, ele estava muito longe. O juiz estava mais perto, o auxiliar que estava atrás do gol estava muito mais perto, e o que disse que não foi pênalti estava muito longe, era o que estava mais distante. É óbvio que está na cara que houve uma ajuda ali. Mas foi justo, porque não tinha sido pênalti. O Sport continuou batendo até que, numa bola cruzada pelo lado direito, o André se adiantou à zaga, meteu a cabeça e empatou 1-1. Depois, o Sport deu mais espaço, o Vasco teve algumas chances, mas muito poucas. O Sport foi melhor o jogo inteiro. O Sport foi melhor o jogo inteiro. Se tivesse que ter um ganhador, o ganhador teria que ter sido o Sport. Porque o Sport com 10, desde os 20 minutos do primeiro tempo, foi melhor o tempo inteiro. Time do Vasco, muito ruim. Tática e tecnicamente. Tecnicamente, o meio de campo não existiu. Não existiu. E taticamente, defensivamente, o Vasco deixa muito buraco. Isso é problema do esquema. O que eu falava, é só pegar os meus vídeos do Flamengo. O problema é do esquema. O Zé Ricardo tem um problema para marcar defensivamente, fazer esquema defensivamente. O Vasco não jogou bem, deu sorte que empatou. Deu sorte que empatou. A jogada do gol não foi de contra-ataque, foi numa bobeira da marcação do Sport. Anderson Martins, lançou uma bola nas costas do lateral. Pikachu muito mais rápido, entrou, cruzou para trás, o Nenê com categoria, tocou e fez o gol.
Depois teve mais uns 2 ou 3 contra-ataques que o Sport deu porque foi para frente, mas no geral o Sport foi muito melhor, mais intenso, mais agressivo, mais disposição, uma velocidade maior, o Vasco lento, marcando mal, sem meio de campo, jogadores afobados, ou seja, o time do Vasco, os torcedores do Vasco, principalmente os torcedores, tem que admitir que o jogo foi mal, o Vasco foi mal e deu sorte. Só que essa sorte vai até quando? Essa sorte vai até quando? O Vasco não fez, a meu ver, com o Zé Ricardo, nenhum jogo bom. Nenhum. Na vitória que teve contra o Fluminense, o Zé Ricardo não estava no banco, que foi o jogo bom do Vasco. Foi contra o Fluminense que ganhou. Esse jogo foi bom. O restante que eu vi com o Zé Ricardo, o Zé Ricardo já teve tempo para treinar. Não estou gostando do time do Vasco. Está faltando muita coisa, muita qualidade. Taticamente não está legal, está dando muito espaço e está vivendo da sorte. Vai viver da sorte até quando? Tem que ter qualidade. E o Vasco não está tendo. Abre o olho, que o Vasco está com 32 pontos, está lá em 9º lugar. Legal. Quem está na zona de classificação, o primeiro ali, o Botafogo está com 40. Então ele está 8 do Botafogo. E está ali a 6 da zona de rebaixamento. Conseguiu um pontinho fora de casa. Legal, muito bom o jogo fora de casa. É melhor um pontinho que o jogo contra o Sport, que estava desesperado. Legal, tá na frente do Sport, empurrou alguns times mais para baixo. Tá ali, mas ele tá só a 6 pontos. A 6 pontos, só contando com a sorte, é muito pouco. E vou falar aqui a minha visão, para terminar. O problema do Vasco, a minha visão, o problema do Vasco, 60 ou 70% do time do Vasco, do problema do Vasco, é o treinador. O esquema defensivo e as escolhas do Zé Ricardo estão erradas. Ele está cometendo os mesmos erros que ele cometeu no Flamengo. As escolhas erradas e o esquema errado de acordo com os jogadores. Principalmente defensivamente. O Vasco está um buraco no meio de campo e está deixando a defesa exposta de novo. Estou avisando. 25ª rodada. É o 4º ou 5º jogo do Zé Ricardo no comando, eu acho. Não vi nenhum jogo bom dele. Ele já teve tempo de treinar. Minha visão, depois disso que eu não avisei no final do campeonato. Meus amigos vascaínos, essa foi a do Vasco, que não jogou bem de novo. Mas empatou, conseguiu um pontinho, está lá em 9º lugar. Agora é aguardar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro para ver aí o Vasco. Depende, possivelmente, jogando em casa, não sei qual é o próximo jogo do Vasco. Mas aí eu venho aqui fazer a minha resenha e análise antes do jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde terminou com Flamengo empatando, o Botafogo ganhando, entrando na zona de rebaixamento e tirando o Flamengo, jogando o Flamengo para 7º, o Fluminense perdendo, ficando perigosamente perto da zona de rebaixamento, e o Vasco agora empatando com um pontinho mais do Fluminense, mas jogando mal tão quanto o Fluminense. Então, meus amigos, essa foi a da 25ª rodada. Mais ou menos, destaque para o Botafogo e sempre para o Botafogo, merecidamente. Meus amigos vascaínos, nação vascaína, essa foi a do Vasco. Minha sinceridade, o Vasco não foi bem, não merecia nem ter empatado, mas empatou. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Um abraço, até mais, fui!